No Brasil, muitos pais não têm condições financeiras de colocar seus filhos em colégios particulares, que são muito caros e acabam cobrando por praticamente tudo, desde livros até uniformes e eventos, tornando insustentável para muitas famílias. Assim, muitos pais da classe média baixa acabam colocando os filhos em escolas públicas, onde muitas vezes a qualidade do ensino é mínima. Em muitos desses lugares, os próprios alunos não valorizam o que é ensinado, o que contribui para a queda do Brasil em rankings globais de matemática e ciências. O maior problema, no entanto, está na falta de interesse dos alunos. Em muitas escolas públicas, a situação é tão complicada que alguns alunos veem o espaço escolar apenas como lugar de socialização e diversão, sem preocupação alguma com os estudos. Em minha experiência na escola pública, vejo colegas que só aparecem para paquerar ou aproveitar o lanche gratuito, que é bem simples. É uma realidade em que muitos apenas buscam algum tipo de vantagem imediata, sem visão de futuro. O desinteresse é tão profundo que alguns nem sequer têm projetos ou ambições para o futuro. Muitos estudantes veem o colégio como uma obrigação, algo que vão apenas para passar o tempo, e não como uma chance de aprender e crescer. Perguntar sobre história ou matemática pode até ser motivo de piada para alguns, e estudar virou algo cringe para outros, algo digno de deboche. Professores, já sobrecarregados e mal pagos, ainda precisam lidar com o desrespeito e indisciplina em sala de aula. Tentam educar e ensinar, mas enfrentam alunos que, em vez de prestar atenção, muitas vezes se ocupam em criar confusão, destruir patrimônio ou fazer dancinhas para as redes sociais. Professores que enfrentam essa realidade diariamente são verdadeiros heróis, pois têm que lidar com alunos que chegam à escola sem valores básicos que deveriam ter vindo de casa. A escola pública acaba se tornando um reflexo de problemas maiores. Jovens que, em vez de valorizar o aprendizado, apenas estão atrás de diversão e distrações, muitas vezes sendo desrespeitosos e sem perspectivas para o futuro. Esse cenário destaca a necessidade de uma educação de base forte, que começa em casa e se reflete na escola, mas que, infelizmente, parece cada vez mais distante para uma parcela da juventude. E mesmo para os poucos que tentam estudar e se destacar, a realidade é dura. É comum serem chamados de estranhos ou esquisitos, sofrendo preconceito apenas por quererem aprender. Isso cria uma atmosfera em que a inteligência e a dedicação são vistas como anomalias, como se fosse absurdo alguém se dedicar aos estudos. O cenário da educação pública está cada vez mais caótico e o desinteresse da própria juventude em aprender transforma o ambiente escolar em um lugar onde estudar virou exceção e não regra. Isso traz consequências graves para o futuro do país, que depende dessa geração para progredir e crescer. Em vez de incentivar o aprendizado, muitos apenas ridicularizam quem tenta fazer diferente. Esse tipo de comportamento se alastra e reflete um problema cultural que, a longo prazo, pode comprometer ainda mais o futuro da educação e do país como um todo.